Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista promovida pela Unip e também pelo curso e Colégio Objetivo. O nosso tema é saúde mental. Pedir ajuda é sinal de força. Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora do curso de Psicologia da Unip, Renata Capelli. Renata, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, obrigada por falar de um tema que é tão importante e necessário, né? Saúde mental se tornou um tema, ainda bem, protagonista desde a pandemia, né, Renata? Sim, ganhou a relevância, não da maneira que a gente queria, né? Que a pandemia não foi o momento mais bacana da nossa sociedade. No entanto, foi o momento em que a gente lembrou o quanto saúde mental diz respeito ao nosso cotidiano. Então, a gente precisou silenciar as atividades externas para reconhecer que esse corpo também fala uma linguagem silenciosa. E eu acho esse tema é muito importante porque é crucial a gente buscar ajuda, né? A gente aprendeu que é crucial buscar ajuda quando nós estamos lidando com problemas emocionais. Antigamente a gente tentava se esconder, né? Não falar para os outros. Esse problema é um problema que eu tenho, vou guardar para mim, vou chorar sozinho. E aí a gente inclui pensamentos suicidas, sentimentos de solidão, de ansiedade, e eu acho que o principal é a gente colocar, que é a primeira pergunta, mas se a gente já deixar isso como mensagem, os benefícios de pedir ajuda. Acho que seria importante, principalmente nesses casos, né? Pensamentos ruins, pensamentos suicidas, ansiedade, solidão, que muita gente realizou o que é solidão. Seria importante a gente já pontuar esses casos. Então, vamos lá. Pedir ajuda, primeiro, é a gente lembrar que a gente não é sozinho. Vivemos junto com outros, nossas histórias se dão com outras pessoas, seja perto, seja distante, mas somos seres sociáveis, né? De interação. Então, quando eu peço ajuda, não é nem só a mim que eu estou ajudando, né? Não é só para mim. Mas quando eu peço ajuda, eu crio uma rede de cuidado no meu entorno. E essa rede vai repercutir em outras pessoas. Por quê? Como você falou, a gente tinha muita vergonha de pedir ajuda. Falar de saúde mental é falar do, mas eu não sou louco, eu não tenho problema. Sim. A gente apartava a saúde mental da história, né? E quem falasse era fraco, né? Você não pode trabalhar. Então, é Sim. como se a gente perdesse um lugar no mundo ao falar de saúde mental. E o que a gente vem conseguindo desmistificar é que falar de saúde mental é falar de saúde, é falar de projeto, é falar de interação, é falar de vida. Então, pedir ajuda é potencializar a vida, é lembrar de que a vida se dá junto ao outro e que eu preciso, sim, de outros para esta rede de apoio acontecer. Porque assim, o que eu sinto é que quando as pessoas pedem ajuda, e isso às vezes eu me coloco, tenho uma filha também, tem pessoas próximas a mim, é quando a pessoa já está assim, ali, ó, ela não aguenta mais, aquilo já está florando de uma tal forma que não dá mais para esconder, e aí ela pede ajuda, ou o corpo pede ajuda. Como que se faz isso? Como e para quem pedir ajuda? É para um pai, para uma mãe, para um tio? Como que faz para pedir ajuda e para quem se pede ajuda? Acho que primeira coisa é a gente começar a resgatar uma conversa com o corpo. Antes da gente chegar aqui, né? Tá aqui no com o nariz já só a pontinha do nariz para fora, começam as dores.
Às vezes começa uma dor lá no pé, às vezes começa um incômodo nas costas, às vezes começa meu corpo, eu já não querer levantar para ir fazer alguma atividade, meu dia já não rende como eu achava que ele rendia, eu vou perdendo os interesses. E a gente vai seguindo. Ah, não, vai passar, vai passar, vai passar, e não para ouvir. Então, acho que o primeiro movimento é: peraí, o que está acontecendo? Se meu corpo está. Até ontem eu achava bacana ir trabalhar, agora não tá bacana. Sim, não acho. Começa a ouvir isso. Né? Assim, o que será que está acontecendo? Não preciso ter resposta. Eu preciso fazer perguntas. Eu preciso começar a perguntar assim: espera aí, essa dor, eu estou com uma dor nas costas, mas essa dor já está aí há semanas e ela não passa. Né? Mas se eu estou em casa no final de semana, não dói. O que será que ela quer me contar? O que o corpo quer contar? Então a gente começa a conversar com o corpo. E aí eu já vou percebendo que assim, alguma coisa não está boa. Quando eu começo a ouvir esse corpo e começa esse diálogo, primeiro aqui, eu já vou sacando essa experiência de, opa, alguma coisa tem. Então, o que eu faço? Primeira rede de cuidado é a nossa relação familiar. Né? Família é fundamental na nossa vida. Família da maneira que ela aparecer. Família são os meus amigos, família são os pais, família são os avós. Família é aquele que eu considero de relevância. Aquele que eu considero que me dá amparo. Seja ela como ela se dá. Então, senta lá com a família. Ah, mas como é que eu vou falar com a minha mãe que eu não estou bem, que eu estou pensando até em morte? Como é que eu falo disso, né? A gente começa falando o que não está bom. Sim, não estou bem, está doendo, eu não sei o que é, eu não preciso saber o que é. Às vezes a gente fica com uma impressão de que eu tenho que já saber o que está acontecendo, né? Eu já tenho que ter o diagnóstico para poder começar a conversar. Mas o diagnóstico em saúde mental, ele chega por último, porque ele só vem depois dessas conversas. Depois que começa a falar: olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com peso no peito, eu estou desanimado. E aí, essas primeiras pessoas ali, esse meu primeiro arranjo de cuidado, vai começar a estabelecer as relações. Olha, mas será que se você conversar com aquele seu colega, será que ele não vai te ajudar, né? Desde quando isso começou? As pessoas também vão narrar as suas experiências. Né? Ah, quando eu tive isso, eu fiz dessa forma, eu fiz dessa. Aquilo que era individual e parecia que não tinha solução, porque era só meu e sombrio, começa a ganhar uma forma de: opa, outras pessoas também podem sentir, outras pessoas também já sentiram. Bom, se outras pessoas sentiram, será que dá para fazer diferente? Né? Se ela sentiu e encontrou um caminho, será que eu também posso? Uhum. Então, esse é o primeiro cuidado, assim, começar a falar. Ainda tem muita vergonha nesse Tem, né? primeiro contato, né? Vergonha de Assim, pedir ajuda. É verdade. Principalmente, o que eu sinto quando é um caso mais trágico, vamos dizer, estou com medo de cometer suicídio. Ou, sabe, umas coisas de ataque de ansiedade, você ainda consegue contrabalançar, eu estou com uma dor no peito. Agora, quando tem esses pensamentos horríveis, isso aí a gente não quer passar, você não quer magoar quem está perto, você não quer alertar quem está perto, nem você, né? Então você tem medo de pedir ajuda, você tem medo de se expor, não é? você tem medo de se expor e
até porque muitas vezes isso vai ser lido de uma maneira também que não é bacana, que é mais agressiva. Então, acho que tem, só aproveitando a sua pergunta, além dessa pessoa pedir ajuda, né? Eu vou lá pedir ajuda. O que é importante nessa interação? Aquele que está ouvindo o pedido de ajuda, ouvir, não julgar. Não é uma escolha clara dessa pessoa. Ninguém está escolhendo pensar, tirar a vida porque não tem outra coisa para fazer. Não é frescura, não é falta de qualquer coisa, é sofrimento. E sofrimento precisa ser ouvido. Precisa que alguém diga, puxa, eu até não sei o que fazer com isso, mas eu posso ir com você procurar outras ajudas, que aí é a hora que eu alargo a minha rede de cuidado. Então, eu vou da minha família como rede primeira, e aí eu vou ampliando. Onde mais eu vou pedir ajuda? Se eu sou uma adolescente, onde é que eu tenho que pedir ajuda? Na escola, né? A escola faz esse cuidado? Não, né? Não é o lugar do professor, mas é o lugar do professor orientar. Puxa, vamos procurar uma ajuda psicológica, vamos ver onde tem psicólogos, como é que você pode acessar, né? A escola é essa rede um pouco mais larga que a família, mas que vai me dando notícias de coisas que tem no mundo que podem me ajudar. Então, a escola é fundamental aí, porque ela faz essa ponte. Aquilo que a família não sabe, a escola ajuda a alargar o horizonte, sabe? E ela observa mais, é que você falou, tem mais tempo para observar muitas vezes o aluno do que os próprios pais, né? Sim, porque principalmente quando a gente fala de adolescente, né? Trabalhei muito com os adolescentes, essa questão de saúde mental. É difícil para eles falarem com os pais, porque, como você apontou, é um medo de como é que eu vou Ser decepcionar meu pai julgado. falando isso. É, é, é isso mesmo. Agora, essa dificuldade, eu não acho que é só dos jovens, não. Eu acho que todos nós, a gente não quer passar problema para o outro, né? A gente não quer levar uma preocupação para um outro. Mesmo os mais velhos, os idosos, eles não querem passar isso, né? Como se fosse uma fraqueza quando tá sentindo isso. Quem recebe, porque eu acho que você falou muito bem, quando chega ao ponto de pedir ajuda, até perder a vergonha e pedir ajuda, quem está sendo, né, tá ali perto para ajudar, faz o quê? Por exemplo, no caso mais específico dos pais, quando um filho chega nesse estado já de pedindo ajuda, porque muitas vezes nem pede, só chora. Qual é a atitude? No caso, você falou da escola, que a escola vai orientar, mas os pais que muitas vezes estão com esse jovem em casa ou com quem quer que seja que está pedindo ajuda, faz o quê? Primeiro a gente escuta. Primeiro senta do lado e fala: sim, é difícil viver. Sim, às vezes vai ser mais difícil ainda. Sim, às vezes a gente acha que a solução é o término. Sim, às vezes a gente acha que não vai ter solução. Mas olha, você não está sozinho. A gente vai junto encontrar o que vai ser possível ser feito. Então, primeiro a gente começa validando que sofrer é possível. Sim. Que não é errado sofrer. Né? Então, ele não está em falha, ele não está em falta. E isso tanto para os adolescentes, mas também para os idosos, né? Porque você trouxe, é importante olhar para os idosos, porque fica aquela coisa do não sirvo mais. Aí agora eu já estou Sim, virando um estorvo, né? O isso mesmo. adolescente, o idoso, dadas suas proporções, né, na experiência, mas fica muito em jogo essa sensação de
eu tenho que servir ou eu sou um estorvo para o outro? Isso mesmo. E não, ninguém é estorvo, ninguém serve, porque não é assim que a gente olha para o humano, né? Não somos objetos, as nossas relações não podem ser dessa ordem. E aí, quando essa família começa, então, validando o sofrimento, olha, tudo bem sofrer, mas agora você não está mais sozinho, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Aí é avaliar a família compreendendo alguns sinais que vão apontar se eu preciso de uma ajuda especializada, aí eu já estou falando de, será que eu preciso de um acompanhamento psicológico? Será que eu preciso fazer um acompanhamento médico? Talvez sim, por um período, pode ser. E às vezes são ajustes na rotina. A organização de uma atividade esportiva que não tinha. Às vezes é a mudança de um horário na escola. Às vezes é a possibilidade de criar espaços de maior convivência com a família, com os amigos. Então, são muitas possibilidades de cuidado, né? A família, quando está nesse trabalho é como se a gente tivesse ombro a ombro, sabe? É esse o lugar que a gente fica diante do sofrimento. Eu vou lá do ladinho dele falar, vamos junto. E fica, muitas vezes só fica ali, né? Só fica do lado ouvindo e abraçando. Agora, qual que é o termômetro real que a gente tem que prestar atenção para saber que a nossa saúde mental não está boa? Porque às vezes, no ritmo de escola, no ritmo de vida, no nosso ritmo, né? Tudo voltou ao normal. Agora as pessoas têm o seu ritmo de trabalho. Você às vezes não tem um tempo para parar, para refletir. Não, eu estou bem, mas vamos lá, né? E vai embora. Qual que é o termômetro? Qual que é a principal característica que o corpo fala para a gente prestar atenção que a nossa saúde mental não está bem? Apetite. Nosso apetite muda, ou a gente passa a comer muito, ou fica sem fome. Fica horas sem comer e não percebe. Está se alimentando muito e não está se sentindo satisfeito. Muitas vezes sabe, perder o sabor, não conseguir sentir sabor. Come, mas nem percebeu que aquilo se era bom ou não. Nas atividades, começa a ficar com uma fadiga, às vezes bate um cansaço para tudo, começo a fazer qualquer coisa, me dá um cansaço, me dá muito sono. Aí a gente tem o outro lado. A saúde mental é essa conexão com o nosso corpo, cada corpo funciona de uma maneira. Mas tem corpo que vai ficar muito agitado, que vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo, como se não conseguisse parar. Nós somos seres que fazemos coisas, paramos e voltamos a fazer coisas. Né? Nós temos um ritmo que tem uma cadência. E a gente não pode perder esta compreensão, essa conexão do qual é a cadência do meu corpo. Então, se eu tenho um ritmo mais agitado, eu tenho várias conexões, eu converso com várias pessoas, vou fazendo, gosto de estar. E aí eu começo a não me interessar mais por essas atividades. Eu não quero mais ficar com as pessoas. Eu não quero mais, eu não tenho prazer em sair. Eu sinto muito sono, eu durmo, mas parece que é pouco. Meu apetite que diminui, eu não tenho vontade de me movimentar, de fazer uma atividade, eu perco a vontade de conversar com as pessoas, eu vou me isolando, eu vou silenciando. Né?
E aí também eu posso ir por um oposto. Eu vou fazendo muitas coisas, porque eu tá tão silencioso, tá tão difícil ficar aqui dentro, que aí eu vou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí eu não consigo parar também. E não Aí consegue eu vou dormir colocando também. vários projetos. Exato. Eu vou pondo um monte de projeto e aí eu não durmo. Então, olha, eu não posso nem ficar dormindo direto, nem sem dormir, né? O nosso corpo, ele tem esse ciclo de parada, agito, parada. Eu não posso esquecer isso. Então, se meu corpo está me contando que eu estou fazendo coisas, eu não consigo parar, porque se eu parar, eu me sinto mal, é um alerta. Se meu corpo está parando demais, é outro alerta. E eles Renata, apontam dessa fragilidade, os dois lados. os dois, né? Renata, eu não sei, eu sempre brinco que eu falo o seguinte: o mundo evoluiu, tecnologia diária, né? Quando a gente acorda já tem uma tecnologia diferente, mas nós não. Parece, o organismo é igual, a gente envelhece da mesma forma, pode ter um remedinho ou outro para ajudar, uma tecnologia, um exame, mas nós somos as mesmas pessoas, né? Somos como os nossos pais, enfim, porque o organismo é organismo. Mas aí tem uma demanda muito grande, e eu sinto isso para os jovens, para a minha faixa etária, para os mais velhos. Parece que a gente está sempre atrasado. Então, cria uma agonia de você não estar dentro do seu tempo. Você já perdeu o tempo, porque tem gente que está já fazendo mais coisa que você. Você olha numa internet, nossa, eu não consegui, então eu sou fracassada, porque peraí, essa pessoa conseguiu, eu não consegui. Aí o mais velho, tá todo mundo, minhas amigas estão fazendo isso, eu não estou, porque hoje a informação está tão rápida que a gente. E chega à noite você não sabe o que fazer com tanto pensamento, você tem muitas emoções no mesmo dia e se cobra demais porque parece que você não está acompanhando o tempo. Tem algum sentido no que eu estou falando nisso? Muito. E esse é, talvez, acho que dos pontos que mais a gente tenha que se preocupar na atualidade. Até o lugar que a saúde mental virou. Que o bem-estar esse bem-estar da saúde mental virou uma prisão. Porque eu tenho que estar conectada o tempo inteiro, eu tenho que estar ativa em todas as relações, eu tenho que ter opinião sobre tudo, É verdade. e opinião atualizada, né? É, Se acabou com de acontecer, embasamento. eu tenho que dar uma resposta. Eu já ouvi assim, Silvia, mas você é uma jornalista, você não viu isso? Eu falei, não, não vi ainda, estou atrasada. E olha para onde a gente vai, estou atrasada. É, Não, peraí, não, gente, estou chegando agora, eu estava fazendo outra coisa. isso mesmo. A gente perdeu a possibilidade da interrupção. Ai, que lindo E o isso. que parecia, né, que a gente acha, mas era outro tempo, as pessoas eram mais lentas. A interrupção não era só das relações, é porque o corpo precisa interromper. Que lindo. Então, sim, a gente precisa de interrupção. Sim, a gente não vai ter respostas para tudo. Se eu estou achando que eu devo para o mundo respostas, não deve. E aí eu vou brincar assim como eu brinco com os meus alunos, assim, parem de procurar respostas e façam perguntas. A gente começa a se movimentar fazendo pergunta. Se eu já tenho que ter a resposta de tudo que aconteceu, se eu já tenho que ter opinião, eu não tenho experiência. Porque a opinião vem depois. Mas eu tenho que experimentar, tenho que ouvir dali, ouvir o que está comigo, ouvir o que dá conta. Porque meu ouvido não é gigante, né? A gente também vai ouvindo aos poucos. E É essa verdade. possibilidade, olha, eu vou ficar aqui hoje. O que eu tenho hoje? Hoje é isso. E tá tudo certo, mas você não respondeu aquele.
Pois é, amanhã é outro dia. Eu respondo amanhã. Porque se há uma coisa que a gente também aprendeu com a experiência da pandemia, que sim, a vida é frágil, a vida é sensível, né? Ela é um sopro. No entanto, se eu cuido, eu posso continuar. Eu tenho mais um esticadinho do tempo, eu posso seguir. E quanto mais eu cuido disso aqui que eu sou, mais eu vou me esticando. Então, sim, a experiência não é no tempo desse imediato, é no tempo do agora, do sentir. O imediato eu só engulo. E aí engolir pesa, dói. E aí ou eu me acho um fracasso, ou eu acho que eu estou em falta. Né? Nunca tá bom. É bem E isso. o agora eu estou aqui. O que eu tenho hoje com você, Silvia? O que a gente está fazendo aqui? O que isso pode ser significativo para a gente e para quem está assistindo? É prestar Esse é o atenção agora. no agora, no agora. É isso mesmo. E a gente se cobra muito, né? Então, uma pessoa que está ansiosa. Outro dia eu ouvi falando assim: passado depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Quer dizer, nós estamos vivendo no excesso, esse meio termo está difícil da gente encontrar. Essa é uma expressão muito comum que a gente usa na psicologia, né? Para onde aponta, né? A gente fala que a depressão aponta para o passado. Não linha direta, né? Mas é só para uma referência nossa. Então eu olho para trás ou eu tô tão para frente que eu não consigo ficar. É o agora que a gente tem. E é nesse agora que estamos descobrindo como ficar. Acho que esse é o desafio nosso desta atualidade. O jovem poder ficar sem uma sensação de mal-estar. De atrasado, de ansiedade, de tanta cobrança que tem em cima dele, não é? Nós, né, o adulto que acha que já está atrasado para tudo, já vem uma avalanche de informações novas, né? E o idoso que acha que já não serve. Nós servimos, porque não somos objetos, então a gente está para as relações. Ora a gente vai conectar, ora a gente vai conseguir, ora a gente vai explorar e vai ter várias ideias, e ora a gente vai ter poucas. O que é importante? Tá junto. Esse é o maior cuidado possível de saúde mental. Não se sentir sozinho e não deixar o outro sozinho. Mas eu não entendo nada de suicídio. A gente não precisa entender de suicídio. Isso deixa para o especialista. Mas escuta, aquela pessoa está isolada, não está igual, está comendo menos, está falando menos, ou está agitada demais, chama ela para perto. Ei, vem cá, o que está acontecendo? Né? Vamos parar um pouquinho, chamar para tomar um café. Dá uma desacelerada, né? Desacelerar durante o dia. Tá certo, tá ótimo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa, principalmente para quem acha difícil pedir ajuda, né? Eu acho que a gente já passou tudo o que precisa fazer, mas só para você encerrar aí com o que você quiser. Bom, vou retomar o tema. Pedir ajuda é sim sinal de força. Pedir ajuda é lembrar que, como humanos, nos construímos junto com outros. Pedir ajuda é lembrar de que a vida é feita de pequenos encontros, dia a dia, momento a momento. Então, pedir ajuda
É como Mário Quintana diz no seu poema Emergência, né? Às vezes, fazer um poema é abrir uma janela. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Só Tchau, gente. lembrando, só lembrando, pessoal, que esse encontro vai ficar disponível nas nossas redes sociais para você ver e rever. Obrigada e até a próxima.